Senhoras e senhores, ouviremos neste momento o magnífico reitor da Universidade Federal da Bahia, professor João Carlos Salles. Boa noite. Eu vou saudar a mesa simplesmente dizendo ao excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski que se sinta em casa, seja bem-vindo. E ao saudá-lo, ministro, eu estou cumprimentando todas as autoridades aqui presentes, todo o nosso público aqui, repleto de pessoas. Hoje, ministro, devo dizer, claro que atraídos pela sua presença como intelectual, como ministro, como professor, atraídos pelo tema também democracia, tão urgente e, claro, solicitando de nós uma compreensão mais profunda do que nunca nesse momento. E, claro, todos nós preocupados com essa instituição. Ministro, essa é uma instituição sagrada, uma universidade. É uma instituição que tem a sua aura própria. E essa aura significa, ela expressa um compromisso da sociedade com a tradição, com o passado, e também uma aposta decidida no futuro. Essa instituição, e aqui a nossa Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, tem se destacado por sua excelência acadêmica e por seu compromisso social. Tem se destacado como um lugar de confrontação das gerações, um lugar de diálogo entre as diversas áreas do saber. Hoje, entretanto, vemos ataques a certas áreas do saber que contrariam diretamente, por ignorância, a noção de universidade plena que nós representamos. A UFBA, sabemos, começou plena, porque ela começou com a confluência de várias áreas, várias instituições, tanto que a excelência se expressa aqui, tanto na saúde como nas artes, nas humanidades. Eu tenho que falar como filósofo, não é exatamente para algumas autoridades a profissão de maior prestígio. Acho até, ministro, devo dizer que comecei até a sentir como se fosse uma questão pessoal ao mencionar, né, que filosofia e sociologia não era importante, porque eu sou graduado em filosofia e mestre em sociologia. Ou seja, eu estava, de fato, cometendo 2 vezes, talvez, um crime. Mais grave ainda, eu devo dizer, quando soube que não era muito apreciado o fato de que algum trabalhador tivesse seu filho retornando, e que decepção seria ele formado em antropologia, e meu filho é mestre em antropologia. É claro que digo isso, ministro, para dizer que certamente essa universidade sabe valorizar o diálogo entre as áreas e compreende que qualquer ataque a uma área mesquinha a noção de universidade, também nesse aspecto de ser um lugar de democracia, de várias formas de democracia. Democracia representativa, democracia direta, aquela dos diretórios, aquela da própria reitoria, que deve representar valores universais, a pretensão de que a nossa sociedade se emancipe e consiga superar as desigualdades que enfrenta e a crise que ora atravessa. Não posso deixar de registrar aqui, cumprimentando a todos também, primeiro, parabenizar ao CARB, nesse momento, tendo Maria Hortência à frente, destemida por sua iniciativa, certamente, que foi, naquele momento, a pessoa que expressou o convite diretamente ao seu ministro. Só posso dizer, ministro, que nos encanta a forma com que o senhor acolheu a ideia e se dispôs a vir à Bahia, sabendo todos nós que a Bahia é o centro do universo, então nada mais natural que desejasse vir aqui. Agradecer ao diretor Júlio Rocha. Júlio, orgulho do trabalho. Ontem mesmo, ministro, estávamos aqui homenageando um grande brasileiro, Valdir Pires. Fizemos aqui uma sessão em homenagem a Valdir Pires, e exatamente o que podíamos rememorar, hein, Celso, que estava aqui ontem, a coragem cívica desse grande brasileiro, né? A coragem cívica de poder dizer verdades
que às vezes se incomodam, né, e de ter a capacidade de defender o Brasil, defender o nosso povo, defender as nossas lutas e os nossos valores. Então, esse espaço é um espaço sagrado também por isso, porque é um lugar de manifestação, é um lugar de liberdade de expressão, e a UFBA, que muitas vezes foi acusada, ministro, de balbúrdia, devo lhe dizer, ela pode até fazer a sua balbúrdia, o essencial da nossa balbúrdia é expressar a nossa pesquisa, fazer o bom ensino, fazer a boa extensão. Apesar do cerco orçamentário que hoje sofremos, uma grande defasagem do nosso orçamento, apesar do ataque ideológico à própria noção de universidade plena, inclusiva, gratuita, democrática, de qualidade, apesar das ingerências políticas que afetam a nossa autonomia, cumprimentar aqui meu amigo Luiz Viana, né, que tem sempre se preocupado à frente agora da comissão da OAB em defesa da autonomia da universidade, um cumprimento especial. Apesar de tudo isso, ministro, a UFBA jamais vai parar. A UFBA vai mostrar sua força, sabendo apelar à sociedade, aos parlamentares, cumprimentos parlamentares aqui presentes, às ruas, por todos os meios, para lembrar que, se alguém pensar que temos alguma balbúrdia, saberão todos eles que, porém, jamais seremos o espaço da barbárie. Muito obrigado, ministro. Boa conferência, que nos honra toda a sua presença. Gostaríamos ainda de convidar o doutoral, o senhor Daniel Freitas, representando a Defensoria Pública do Estado da Bahia, professor Pedro Lino, professor da Faculdade de Direito, também para fazer parte aqui do doutoral. Senhoras e senhores, ouviremos neste momento o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal e ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, atualmente é presidente da segunda turma, tendo exercido o cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça de 2014 a 2016. Ocupou interinamente o cargo de presidente da República do Brasil em 2014 e de presidente do Senado Federal para fins do julgamento do processo de impeachment em 2016. Também exerceu o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral em 2012. Foi juiz do Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo e desembargador do Tribunal de Justiça também de São Paulo. Formado em Ciências Políticas e Sociais e em Direito, detém os títulos de doutor e livre docente em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e de mestre em Artes e Relações Internacionais, administrada em cooperação com a Harvard University nos Estados Unidos. Também é professor titular de Teoria Geral do Estado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e escreveu diversos artigos e livros, entre os quais Globalização, Regionalização e Soberania, em 2004, e Pressupostos Materiais e Formais da Intervenção Federal no Brasil, 2018. Para versar sobre a ideia de democracia na atualidade, senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Boa noite a todos. Quero cumprimentar, não posso deixar de cumprimentar os ilustres integrantes da mesa, mas são tantas autoridades, tantos intelectuais, tantos acadêmicos, tantas pessoas ilustres, que eu vou pedir licença para me restringir ao magnífico reitor João Carlos Salles, que honrosamente retransmitiu o convite da nossa presidente do Centro Acadêmico Rui Barbosa, Maria Hortência Pinheiro, a quem cumprimento. Cumprimento também o Dr. Júlio César de Sá da Rocha, diretor da Faculdade de Direito,
em nome desses dois mestres e da nossa presidente do Centro Acadêmico, cumprimento a todos que estão à mesa. Quero cumprimentar os professores da casa, na pessoa do professor Edivaldo Brito, quem tenho a satisfação de reencontrar, e de tempos em tempos nós nos encontramos e reencontramos, sempre com muito prazer e muita satisfação de minha parte. Quero cumprimentar os queridos estudantes da casa, os servidores, os políticos que me honram com a presença, enfim, todos aqueles que reservaram um pouco do seu tempo da noite de hoje para trocar comigo algumas reflexões sobre este importante tema, que é o tema da democracia. É um tema em torno do qual nós podemos tecer inúmeras considerações, como sempre se fez na história do pensamento político, sobretudo do mundo ocidental, e é um tema que pode ser abordado sob várias perspectivas. Mas, senhor reitor, deixe-me dizer, inicialmente ainda, da minha enorme honra, satisfação de estar nesta prestigiosa universidade, que todos sabemos passa por momentos difíceis, e todos nós, brasileiros, acompanhamos essas atribulações com bastante preocupação. Tenho certeza que, honrando as tradições de luta, esta faculdade haverá de triunfar, certamente, e cumprir os seus desígnios de grande centro de excelência no mundo acadêmico brasileiro e também, por que não dizer, internacional. Contem com o apoio, não do ministro, mas do professor, daquele que procura refletir sobre as grandes questões do Brasil, e quero dizer, estamos juntos nessa luta pela universidade pública, pelo ensino público de excelência, gratuito e universal. Eu, na noite de hoje, queria, na verdade, mais do que dar uma aula magna, trocar algumas impressões, algumas reflexões com esse distinto público que me honra com a sua atenção sobre esse tema democracia. E, para tanto, eu quero fazer algumas incursões sobre o mundo que vivemos na atualidade. Um mundo complexo, um mundo que se apresenta cheio de problemas, como nós podemos perceber à primeira vista. E eu iniciaria a minha intervenção trazendo à baila um pensador muito importante, um historiador teuto-britânico chamado Eric Hobsbawm. Muitos dos senhores certamente já ouviram falar deste brilhante intelectual que faleceu há pouco tempo atrás, escreveu alguns livros seminais como Ecos da Marselhesa, como Tempos Fraturados, do qual eu extraio uma pequena frase que para mim é extremamente emblemática. Diz Eric Hobsbawm que vivemos numa época da história sem rumo, que caminha desordenada para um futuro irreconhecível. Realmente um momento em que nós sentimos uma grande perplexidade com relação ao mundo em que vivemos, tendo em conta a crescente perda de parâmetros e de valores. Nós percebemos isso com bastante clareza, que as pessoas, de um certo modo, sentem um mal-estar difuso, mas persistente, uma espécie de uma malaise, como dizem os franceses, um mal-estar sem causa determinada, mas que se revela por medos, ansiedades, neuroses, fobias
e depressões. Alguns atribuem esse desconforto interior à chamada pós-modernidade, que é uma expressão com relação à qual os estudiosos ainda não chegaram a um consenso. Mas já se sabe que é um novo modo de ser das pessoas, que tem reflexo na filosofia, tem reflexo na economia, tem reflexo na sociologia, na política, no direito, inclusive nas ciências exatas e naturais. Na verdade, este novo modo de ser é uma nova maneira de encarar as coisas, bem distinta daquela que surgiu a partir do iluminismo na era moderna e que se manteve, de certa maneira, constante até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. O iluminismo, como todos nós sabemos, que surgiu, que desabrochou com maior intensidade no século XVIII e também com resquícios do século XIX, ele representou um novo modo de pensar, uma perspectiva totalizante, uma perspectiva holística, uma perspectiva sistêmica da realidade. O iluminismo, ele pretendia, quando surgiu, superar os resquícios ainda persistentes da cosmovisão medieval, muito refém da superstição e do misticismo. As epistemologias modernas, que surgiram a partir de então, buscavam explicações racionais, metódicas, englobantes para o homem, para a sociedade e para o universo. Este modo de encarar as coisas deita raízes do Renascimento, que se desenvolveu a partir do século XIV e XV, e do qual se desenvolveram duas vertentes importantes que deram início à ciência moderna: de um lado o racionalismo, de outro lado o empirismo, movimentos dos quais surgiram os pais da ciência moderna, como Galileu, Descartes, Newton, Bacon, Leibniz, etc. Na esteira desses precursores, no século XIX e no século XX, nós tivemos os grandes pensadores com essa visão holística, totalizante, como Marx na política, como Darwin na biologia, como Freud na psicologia, como Durkheim na sociologia, como Einstein na cosmologia, como Keynes, por que não dizer, na economia, dentre vários outros. Esta visão moderna que vai se plasmando pouco a pouco historicamente, ela levou ao primado da razão sobre a superstição e a crença da ciência como vetor do progresso da humanidade. O modo pós-moderno de ser, ao contrário, ele nutre uma forte suspeita relativamente às verdades estabelecidas e um profundo ceticismo quanto às teorias científicas, fazendo objeções, inclusive, ao pensamento racional. O antigo saber, globalizado, holístico, integral, secularmente construído, passa a ser substituído por uma visão fragmentária do mundo, fundada em superstições, preconceitos ou meras opiniões. Interessante, neste momento que nós estamos vivendo, surgem algumas teorias estapafúrdias, como a teoria do terraplanismo, que defende a ideia que a Terra equivale a uma pizza. Ou se coloca em dúvida até o heliocentrismo. Então, estas visões que surgem são absolutamente bizarras, que são aceitas sem menor crítica. E lembro que
A falta que faz René Descartes, que no século XVI advogava em seu discurso sobre o método a dúvida sistemática, que falta para as pessoas hoje em dia duvidarem, em primeiro lugar, das coisas, partirem do princípio que elas existem, cogito ergo sum, e a partir daí tudo pode ser discutido. Mas neste mundo pós-moderno, as pessoas deixaram também de ter as suas comunidades religiosas, étnicas, afetivas e territoriais como pontos de referência de suas vidas. Elas passam a aderir a grupos passageiros, voláteis, preferencialmente no âmbito virtual. E na pós-modernidade, ademais, predomina o individualismo, o imediatismo, o hedonismo, o consumismo, o niilismo e até o franco sectarismo. As relações sociais, por sua vez, se caracterizam pela fragilidade, pela transitoriedade, pela fluidez, pela impessoalidade e pelo pragmatismo. O sociólogo anglo-polonês Zygmunt Bauman, também faleceu recentemente, deixou um livro seminal sobre isto, chamado A Modernidade Líquida. E nesse contexto, as pessoas então passam a adotar de forma totalmente acrítica valores artificiais, meros modernismos que se sucedem de forma frenética e fugaz. A comunicação instantânea pela internet e pelas redes sociais potencializa a absorção desses modismos e facilita a divulgação das fake news. E esses modismos, tão logo adotados, são prontamente substituídos por outros. Os factoides proliferam, instituindo o mundo da pós-verdade, o mundo do novo normal. O próprio Estado-nação, principal fonte de referência das pessoas a partir do século XVI, passou a ser atingido em seu atributo mais importante, que é a soberania. Especialmente a soberania que diz respeito às decisões econômicas. Decisões que dizem respeito ao que produzir, como produzir, onde produzir, quanto produzir, são decisões, não são mais tomadas pelo Estado, mas sim fora do Estado-nação. Isso se deve fundamentalmente ao processo de globalização que sempre existiu, talvez desde o momento em que o Homo sapiens desce das árvores, sai das cavernas e passa a descobrir o mundo, mas é um processo que se acelerou a partir da Segunda Guerra Mundial e se intensificou mais a partir do final da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim em 1988, na primavera de 1988, quando se inicia aquilo que Francis Fukuyama chamava de fim da história, que afinal não ocorreu. Mas a globalização, ela corresponde fundamentalmente a uma intensa circulação de capitais, de bens e de mercadorias através das fronteiras nacionais, com a criação de um mercado mundial. A globalização é, sobretudo, um fenômeno econômico, uma nova etapa do capitalismo que foi ensejada pelo extraordinário progresso tecnológico do campo das comunicações, dos transportes e da informática. Um dos aspectos mais nocivos da globalização é a abertura forçada dos mercados nacionais ao capital estrangeiro, propiciando a livre circulação do capital especulativo. Trata-se do chamado hot money, que é um dinheiro com altíssima volatilidade e que não tem nenhum compromisso com as atividades produtivas dos países hospedeiros. São recursos que são aplicados em papéis de curtíssimo prazo e retirados ao menor sinal de instabilidade política ou econômica. Às vezes,
estes capitais são destinados à compra de ativos depreciados pelas crises econômicas cíclicas causadas pelo próprio processo de globalização. Há pouco, em 2008, o mundo sofreu o impacto de uma daquelas crises cíclicas e que talvez tenha sido a maior delas desde a crise do crack da Bolsa de Nova York em 1930, que levou o mundo à Grande Depressão. No ano de 2008, nós tivemos a crise do chamado subprime dos bancos americanos. Que eram subprime? Eram hipotecas supervalorizadas que geraram uma bolha que, quando ela se desfez, quando ela arrebentou, levou de roldão o sistema financeiro mundial. O primeiro banco que quebrou foi o famoso Lehman Brothers, e depois, um processo de arrastamento, o mundo todo entrou numa crise, numa depressão que até hoje não se recuperou. Um outro aspecto extremamente nefasto do processo de globalização é o aumento da produção de bens de consumo de caráter voluptuário, fabricados com tecnologias que esgotam a natureza. Um exemplo disso é a sobrecarga da emissão de gases tóxicos de fábricas, automóveis, sprays, que destroem a camada de ozônio e causam o aquecimento global. Também a competição pela exportação de produtos agrícolas tem levado à destruição de florestas e ao uso abusivo de agrotóxicos. Além disso, a demanda por produtos naturais, madeiras nobres, plantas exóticas, animais silvestres, vem destruindo os últimos ecossistemas do planeta. E até mesmo o ambiente urbano sofre com esse processo, porque com a mecanização da lavoura nós temos o êxodo rural e o processo de favelização. Esse fenômeno traz como consequência a degradação das últimas áreas verdes, dos mananciais e dos fundos de vale das cidades. No campo da cultura, as empresas transnacionais impõem padrões tecnológicos e até estéticos uniformes para todo mundo. Nós usamos celulares, usamos computadores, televisores, vestimos as mesmas roupas, cantamos as mesmas músicas, comemos as mesmas comidas, enfim, há uma homogeneização dos padrões culturais e tecnológicos. Mas, apesar disso, apesar desse intenso processo de globalização, com todas essas mazelas que esse processo vem trazendo, alguns cogitam que, a partir da crise econômica de 2008, o mundo entrou num processo de desglobalização. Alguns entendem que talvez não se possa já identificar esse fenômeno, mas pelo menos pode-se identificar uma desaceleração na economia mundial. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, divulgou há pouco que no ano de 2019 o PIB mundial deverá crescer apenas 3,3%, comparando com 3,8% em 2018 e 3,6% em 2017. Então, uma nítida tendência de queda, há uma retração, há uma desglobalização, há um enxugamento mundial. E neste panorama, os distintos países passam a proteger seus produtos, seus empregos, bloqueando, sobretudo, o movimento de estrangeiros e de imigrantes. Muitos adotam medidas protecionistas que levam à queda do investimento, do consumo, e isto só faz aumentar a pobreza, o desemprego e a exclusão. Alguns indícios
movimento, no sentido de uma globalização, desglobalização, já se fazem presentes. Um deles é o Brexit, que corresponde à saída, ou à decisão de saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Outro exemplo é a retórica isolacionista, nacionalista, armamentista, que domina o discurso do governo dos Estados Unidos e que é replicada por replicado esse discurso por muitas outras potências do mundo. Esse contexto, ele acaba se transformando num terreno fértil para o surgimento de lideranças conservadoras e populistas dos mais diversos matizes, como se vê, por exemplo, na Áustria, na Hungria, na Polônia e na Turquia. Debruçando-se sobre este fenômeno, nós temos um pensador extremamente interessante, dotado, e que também nos abandonou há pouco tempo, e me refiro a Stuart Hall, que é um sociólogo jamaicano, que diz que estamos caminhando aceleradamente para um populismo autoritário no mundo todo. E esse movimento, segundo Stuart Hall, se apoiaria no aprofundamento das desigualdades e na aversão ao diferente, esgrimindo diversos fantasmas. Por exemplo, o fantasma da recessão, o fantasma do terrorismo, o fantasma da criminalidade, o fantasma de diversos males reais ou imaginários que acabam levando ao racismo, ao sexismo, à homofobia e à xenofobia. E há um outro pensador muito interessante, e tenho certeza que vários aqui já entraram em contato com ele, e trato do camaronês Akili Mbembe. É um africano que hoje leciona nas mais importantes universidades do mundo, e ele sombriamente nos adverte que neste contexto surgirá uma espécie de um neo-darwinismo social, ou seja, todos sabemos que o darwinismo se baseava na ideia da sobrevivência do mais apto, e diz Akili Mbembe também que surgirá um novo tipo de apartheid que assumirá os mais diferentes aspectos. Criará separatismos, novos separatismos, construirá mais muros, militarizará mais fronteiras e aumentará a repressão policial com gravíssimos danos para a democracia. A questão que surge neste momento é saber no que consiste a democracia. São tantos os conceitos de democracia, tantas abordagens que se pode fazer. Será que seria preciso fazer uma reforma dos partidos políticos, alterar a forma de governo, os sistemas eleitorais? Qual é o ponto comum que nos trazem as várias ideias a respeito desse conceito importantíssimo de democracia? Eu penso que o denominador comum é justamente a homenagem ao valor fundamental, que é o valor da dignidade da pessoa humana. E um grande pensador italiano, Norberto Bobbio, num pequeno e seminal livro chamado A Era dos Direitos, diz o seguinte, que democracia hoje corresponde exatamente a dar concreção aos direitos fundamentais que se arrimam, que se baseiam, que cultivam, que têm como cerne o princípio da dignidade da pessoa humana. E Bobbio dizia o seguinte, que é chegado o momento não mais de estudar os direitos fundamentais, que já estão mais do que
contemplados em livros e tratados, não se cuida mais agora de escrever solenemente esses direitos fundamentais em tratados, em constituições, em leis, mas é preciso, neste momento, dar-lhes concreção, dar-lhes efetividade nas suas várias gerações ou dimensões. E realmente, nesses tempos sombrios que vivemos no mundo, e são sombrios mesmos, momentos que, enfim, somos muitas vezes levados a um certo pessimismo, como o fez Eric Hobsbawm, o importante é que nós lutemos para que os direitos humanos, nas suas várias dimensões, sejam efetivados. Na sua primeira dimensão, mais do que nunca, o direito à vida, não só o direito de viver e permanecer vivo, mas o direito à incolumidade física, de não ser torturado, mas de viver com dignidade, fundamentalmente. A liberdade, não só a liberdade de ir e vir, mas a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de reunião, a liberdade de associação, a liberdade acadêmica fundamental, o direito à propriedade, não só a propriedade material, como também a propriedade imaterial, sobretudo a propriedade intelectual, e nós estamos numa universidade, os direitos de segunda geração, que ao contrário dos direitos da primeira geração, implicam uma restrição do Estado com relação à esfera de atuação do indivíduo, e são direitos que nasceram das lutas dos povos contra o absolutismo. Nós temos os direitos de segunda geração, que surgem no momento em que se dá, no século XIX, sobretudo, o embate entre o capital e o trabalho, o direito ao emprego, o direito à saúde, o direito à educação, o direito de acesso à cultura, o direito à previdência e assistência social. São direitos fundamentais, muitos se esquecem disto. Aliás, o chanceler de ferro, Bismarck, Otto von Bismarck, foi responsável pela unificação da Alemanha, já no final do século XIX, instituiu uma previdência pública como um direito fundamental das pessoas. Hoje, se imagina a previdência pública como algo que possa ser privatizado, como a saúde, como a educação. É por isso que nós precisamos relembrar as raízes dos direitos fundamentais. Preciso também defender os direitos de terceira geração, que surgem já no século XX, num mundo que passou pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial, por várias revoluções, a Revolução Socialista de 1917, pelo processo de globalização, pela Guerra Fria, quando as pessoas se deram conta que o planeta é uma pequena nave espacial perdida no universo, com recursos naturais finitos, e que os direitos hoje devem ser contemplados de forma universal, de forma global, de forma transnacional. Então, hoje se fala em direitos de solidariedade ou de fraternidade. É o direito à paz, o direito ao desenvolvimento, o direito à autodeterminação dos povos, o direito à proteção do meio ambiente, a defesa do patrimônio comum da humanidade, o direito à comunicação que tem as coletividades. E alguns cogitam, inclusive, em direitos de quarta geração. É um momento em que nós enfrentamos algumas perplexidades com o avanço extraordinário da informática, que invade a privacidade e intimidade das pessoas, que podem, esse avanço pode, eventualmente, inclusive, impor governos de caráter totalitário, como antevia George Orwell naquele romance 1984,
De outra parte, também, o progresso da tecnologia no que diz respeito à engenharia genética também é algo que, sem limites, pode afetar o patrimônio genético das pessoas e da humanidade como um todo. Nós hoje já podemos, existem técnicas para isto, clonar pessoas em série, como se faz com animais, voltando talvez àquela imagem de Aldous Huxley, do Brave New World, Admirável Mundo Novo, em que ele antevia, lá no início do século passado, uma sociedade em que se produzia pessoas em massa, intelectualmente inferiores, que serviam a uma elite. Hoje nós temos condições técnicas, penso, de recriarmos aqueles monstros imaginados pela mitologia grega, faunos, centauros, minotauros. Então é preciso que o direito e os intelectuais desenvolvam mecanismos jurídicos para proteger a humanidade com relação a esses avanços que são positivos de um lado, mas são negativos do ponto de vista da dignidade da pessoa humana. Enfim, magnífico reitor, meus prezados alunos, queridos estudantes aqui presentes, eu quero dizer que democracia hoje, na esteira do que ensinou Norberto Bobbio, significa lutar pela concretização dos direitos humanos. E termino com a frase de Rui Barbosa, a quem nós iniciamos as homenagens do centenário de sua morte na data de hoje. Estou extremamente honrado de participar desta festividade, mas dizia o patrono da advocacia, o paladino da liberdade, que maior do que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado. Conclamo a todos a lutar pelos direitos humanos. Neste momento, a senhora presidente do Centro Acadêmico Rui Barbosa, docente Hortência Pinheiro, fará a entrega da placa de homenagem, que tem os seguintes dizeres: sempre é tempo de tributarmos o nosso reconhecimento à importância da sua participação na história do Centro Acadêmico Rui Barbosa. Por isso, a nossa homenagem ao professor Ricardo Lewandowski, sempre presente pelos anos dedicados ao crescimento e à consolidação da nossa entidade. Que as novas gerações tenham a inspiração no seu talento, bom caráter e profissionalismo. Não há nada mais relevante para a vida social que a formação do sentimento da justiça. Salvador, 14 de junho de 2019. Senhoras e senhores, a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia agradece o comparecimento de todos que com suas presenças abrilhantaram esta aula magna. Agradecer também a todos os apoios das entidades aqui presentes, as autoridades, estudantes, docentes. Nosso muito obrigado, está encerrado o evento.